Som. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito seja em nossas vidas, em nossas mentes, nos nossos corpos, nos nossos corações, para todos sempre. Amém, amém e amém. É muito bom a gente começar o primeiro dia da semana na presença de Deus e na presença dos irmãos. E nós estamos aqui com saúde, no meio de uma pandemia, no meio de um furacão, do olho do furacão. É graças a Deus que estamos aqui bem, estamos aqui para prestar um culto, continuar a prestar este culto, não só no primeiro dia da semana, mas todos os dias de nossas vidas. É muito bom a gente ter sempre essa mentalidade de que quando estamos aqui, somos cristãos, mas quando estamos lá fora, continuamos a ser. Amém. Amém. Queria começar a mensagem desta manhã fazendo uma breve reflexão aqui conosco. Imagine que você seja um pai ou uma mãe de família com uma condição financeira bem abastada, muito boa mesmo, e que possui um filho, o qual quer dar continuidade a todo o legado do pai ou desta mãe. No caso, você começa a investir nessa pessoa, no seu filho, dando os melhores colégios, pagando os melhores cursos e treinamentos para ele, simplesmente para ele dar continuidade àquilo que você já iniciou, dando todo o suporte necessário para este filho, para que ele atinja este objetivo. Porém, por vezes, a gente vê que esse filho começa a fazer um corpo mole, começa a ter preguiça, começa a arrumar outras distrações em sua vida, começa a não buscar realizar o objetivo que o pai e que a mãe colocou em sua vida, começa a desviar o seu foco. Contudo, o pai e a mãe sempre falando para ele: volte, filho, continue no caminho correto, continue estudando, continue fazendo os cursos para que você possa dar continuidade a este meu legado. Logo em seguida, este pai foi para um lugar bastante distante e o filho ficou sozinho com os bens do pai. E ocorreu que houve escassez naquele local. E o filho, deixando de tomar a atitude que deveria, pereceu. E juntamente com os bens do pai, ele não conseguiu suportar esta grande escassez e pereceu. E essa simples alegoria que a gente fez agora de manhã, pouco se difere da vida espiritual de muitos irmãos e muitas irmãs que simplesmente deixaram de frutificar no reino de Deus, olharam para as coisas do mundo, por essas distrações, pela crise sanitária que vivemos, por essas tragédias que o mundo oferece a cada dia e naufragaram na fé. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, no livro de Marcos, Marcos capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos capítulo 11. A gente vai entender um pouquinho de uma parábola que Jesus fez, uma parábola ao vivo e a cores. Marcos capítulo 11. A partir do versículo 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto, e seus discípulos ouviram-no dizer isso. Uma das coisas que mais me intrigaram nas primeiras vezes que eu me aprofundei
nessa passagem, nessa pequena passagem, mas bastante profunda, é que, primeiro, ela, como eu já havia falado, ela é uma parábola que ocorreu na frente dos discípulos naquela época. Geralmente, Jesus ele utilizava situações do cotidiano para poder pregar a palavra dele de uma forma espiritual, e dessa vez não foi diferente, porém foi ao vivo e a cores na presença dos discípulos ali. Jesus ele colocava situações cotidianas, alegorias cotidianas para explicar coisas espirituais. E com essa parábola não foi diferente. Agora tem uma pergunta para fazer para a gente aqui. Por que Cristo não fez nascer o figo da figueira naquele momento? Ele não tem todo o poder? Não poderia muito bem tocar na figueira e a figueira de repente frutificasse ali vários figos? Ele estava com fome? Por que será que Jesus não fez isso? Lembra que ele partilhou 5 pães e 2 peixinhos para cerca de 13.000 pessoas? Ele poderia muito bem ter feito isso, mas ele optou por deixar aquela figueira seca naquele momento. No versículo 13 fala que, na parte D, fala que não era tempo de figos. E a explicação está nos versículos posteriores que nós vamos ler agora. Continuar em Marcos capítulo 11, agora no versículo 20 a 26. Para a gente entender um pouquinho do que aconteceu aí. Que diz o seguinte: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui Cristo, que é a própria sabedoria divina encarnada, ele fez um singelo paralelo entre a figueira e os seus discípulos. Deus não havia proporcionado tudo que a figueira precisava para frutificar. Ele não havia proporcionado? Proporcionou a semente, proporcionou a terra, os nutrientes desta terra, proporcionou chuva no momento correto, proporcionou o sol para que houvesse assim a fotossíntese e que a semente pudesse florescer e também frutificar. Deus deu todo o amparo para esta figueira. Porém, não era tempo de figos. Então Jesus foi lá e secou aquela figueira. O que isso pode dizer para nós? Será que nós frutificamos apenas dentro do nosso tempo? Ou será que nós não deveríamos frutificar também fora de tempo? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Muitas congregações deixaram de frutificar fora de tempo, porque ficaram com medo das coisas que o mundo tem para oferecer. Tem congregações que estão fechadas até hoje, como é o caso de alguns irmãos de São Paulo, que não voltaram ainda, infelizmente. Então, ela não proporcionou, no caso, a figueira não proporcionou os frutos, pois estava fora de tempo, mesmo com a fome do Filho de Deus. Agora vamos refletir com sinceridade nesta parábola e fazer um paralelo com a vida do discípulo de Jesus, ou seja, com a nossa própria vida, pois Deus, assim como proporcionou todas as ferramentas necessárias para que a figueira pudesse florescer e frutificar a tempo e também fora de tempo, será que nós devemos ter a mesma atitude dessa figueira e tão somente florescer a tempo, não também fora de tempo? O que vocês acham disso?
Com certeza, Deus já nos concede tudo o que precisamos, e até mesmo mais do que precisamos, para que nós, diferentemente dessa figueira, possamos frutificar a tempo e também fora de tempo. Pois o apetite de Jesus para que nós nos desenvolvamos a totalidade do fruto do Espírito Santo, enquanto estivermos vivos aqui nesta terra, ainda existe e é voraz. E se nós não frutificarmos a tempo e fora de tempo, ou seja, a todo momento e em qualquer circunstância, sendo ela favorável ou não, incorreremos em morte espiritual e pelo justo e correto dedo de Deus. Imagine só, Deus fala para nós frutificarmos. Deus nos dá todo o amparo para que eu e vocês frutifiquemos no Senhor. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o ar que respiramos, Deus nos dá alimento físico, Deus nos dá a comunhão, Deus nos dá infinitas coisas maravilhosas para que possamos frutificar a tempo e fora de tempo. Se nós não frutificarmos, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu com essa figueira. Deus vai colocar o dedo em nossas vidas e iremos morrer espiritualmente. Por quê? Porque Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus já nos deu todo o amparo para que possamos frutificar. No caso, cabe a você e a mim frutificarmos a tempo e fora de tempo, para que isso que aconteceu com a figueira não ocorra nas nossas vidas espirituais. Imagina só que tristeza sermos extirpados da presença de Deus pelo dedo do próprio Deus vivo, porque por tão somente deixarmos de frutificar em tempos de adversidade, imagina só que tristeza, mas nós somos diferentes. Nós vamos frutificar em tempo e principalmente fora de tempo. Os dias em que vivemos são estes tempos em que a Igreja do Senhor, ou melhor, alguns irmãos e irmãs se deram o luxo de simplesmente não frutificar, ou mesmo produzir um fruto bem aquém daquele que deveria ser produzido. Então, por conta das coisas que estão acontecendo, irmãos, eles optam por deixar de frutificar ou produzir um fruto bem aquém do que aquele que deveria ser produzido. Então, que nós possamos sim olhar para as nossas vidas, fazer uma autoanálise e verificar se nós realmente estamos fazendo o fruto devido ou se nós estamos utilizando o exemplo da figueira em nossas vidas, deixando de frutificar fora de tempo. Os senhores deste mundo, em outras palavras, as marionetes de Satanás, que eu vou aqui nesta manhã colocar nome aos bois, que são os metacapitalistas, as sociedades secretas, os políticos de um modo geral, a grande mídia e as inúmeras distrações, genericamente falando, que querem nos impor medo e uma confortável anestesia espiritual para que não rendamos os devidos frutos tão aguardados por nosso Pai e para que o mundo deixe de buscar um relacionamento íntimo com o Criador. Isso é muito triste, porque muitos de nós estamos deixando de frutificar pelas distrações da vida ou pelo medo que a grande mídia, que os políticos, que toda essa corja está colocando no meu e no seu coração. Cabe a nós termos fé na palavra de Deus tão somente e continuarmos a frutificar. A igreja na pandemia, infelizmente, ficou aquém dos frutos que Deus quer nas nossas vidas. Porém, nós aprendemos que nós devemos frutificar em tempo e também, principalmente, fora de tempo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aqui nós vamos ver o exemplo de uma igreja verdadeira que frutifica a tempo e fora de tempo. Diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo aqui dá um exemplo de contribuição. Mas nós podemos utilizar esse exemplo de contribuição, mas para todas as vertentes de nossa vida espiritual. As igrejas da Macedônia estavam passando por uma grande tribulação. Uma tribulação talvez muito maior do que a gente está passando hoje em dia. Eles estavam, como diz no versículo 2, no meio da mais severa tribulação. Eu acredito que a igreja hoje não está passando, pelo menos aqui, em Arthur Nogueira, aqui no Brasil, acredito que a igreja não esteja passando a mais severa tribulação ainda. Ainda não está. Mas os nossos irmãos lá estavam passando o meio da mais severa tribulação. Eles tiveram uma grande alegria em contribuir. Eles estavam vivendo também numa extrema pobreza. Acredito que nenhum de nós aqui vive nessa extrema pobreza. Mas a igreja estava vivendo esta extrema pobreza, esta tribulação enorme. E eles tinham toda a desculpa, entre aspas, para falar: não vou frutificar. Já estou vivendo uma grande tribulação mesmo. Eu já estou com grandes problemas aqui. Para que eu vou querer ajudar uma outra congregação? Eu é que preciso ser ajudado. O pensamento mundano é assim: pense em ser ajudado para só então ajudar. Mas aqui, as igrejas da Macedônia nos deram, mais uma vez, uma grande lição para que a gente possa frutificar a tempo e fora de tempo. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha só, que exemplo para nós. Quando estivermos passando por alguma dificuldade, vamos lembrar do exemplo desses irmãos da Macedônia, que estavam passando por um grande furacão, mas mesmo assim, eles se entregaram primeiro a Deus e depois aos irmãos, dando todo o exemplo de frutificação em tempos de tristeza e em tempos de grandiosa tribulação. Podemos utilizar esse tão nobre exemplo para todas as vertentes espirituais de nossas vidas. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias um pouco mais para frente. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos entender um pouco sobre a vida deste servo de Deus, Paulo, que é um dos maiores exemplos de frutificação a tempo e principalmente fora de tempo. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 18, diz o seguinte: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vamos aqui, versículo 23, parte B, um pouco mais para frente. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente,
muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Que vida, hein? Será que ele tinha desculpa para falar para Deus? Está passando por muitas tribulações, acho que eu não vou frutificar. Será que ele teria esta coisa para falar para Deus? Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que a gente está passando por alguma dificuldade. Nós não estamos passando por nenhuma dificuldade, se comparados à vida desses homens. A vida do apóstolo Paulo é um dos nossos maiores exemplos de frutificação em tempos adversos. Através da vida deste apóstolo, ele nos mostra absolutamente que não há desculpas para não darmos os frutos desejados por Deus por conta de perseguições, doenças, intempéries e outros dissabores que a vida nos proporciona. Em tempos de adversidade, como os que estamos vivendo, devemos buscar novas alternativas e estratégias para a proclamação da palavra de Deus. Vamos continuar aprendendo com o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em tempos de adversidade, nós devemos utilizar do nosso raciocínio, da nossa inteligência, da inteligência que Deus nos deu, que o Espírito Santo de Deus que mora nos nossos corpos nos concede para que a gente consiga fazer diferente em tempos de tribulações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz a palavra de Deus: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo, ele estava profundamente indignado. Ele estava muito triste com o que ele estava vendo, com a grande idolatria que os atenienses estavam vivendo. Ele encontrou um clima de adversidade lá, porque se você fosse contra os ídolos de uma região, eles com certeza iriam perseguir essa pessoa até eliminá-la do seu meio. Em Atenas, Paulo encontrou um clima de adversidade, viu que a cidade estava cheia de ídolos, e como diz no versículo 16, ele estava profundamente indignado com toda aquela situação.
Sabemos também que naquela época, tanto gregos quanto romanos eram politeístas, tendo um Deus para cada coisa, e até mesmo dedicavam um altar específico ao Deus desconhecido. E foi justamente ali que o apóstolo Paulo encontrou uma brecha para pregar as boas novas aos atenienses. Portanto, este é um ótimo exemplo que devemos imitar em situações adversas. Devemos encontrar estas brechas no mundo para falarmos de Jesus para as pessoas. Devemos encontrar essas brechas da mesma forma como o apóstolo Paulo encontrou. Ele ficou profundamente indignado, porém ele utilizou aquela situação em prol do Evangelho. Vamos colocar um exemplo para nós. Se o governo nos proibir de cultos em prédio da igreja, como já proibiu, o que nós vamos fazer? Vamos nos organizar nas casas dos irmãos, como muitas congregações do Senhor estão fazendo. Nas casas, cultuando, não deixando de cultuar. Se estamos na casa de um não cristão, vamos buscar uma brecha para falar de Cristo para essa pessoa. Talvez como o apóstolo Paulo fez em Atenas. Se a pessoa é de alguma facção evangélica, é algum evangélico, vamos buscar meios para que ela própria se questione pela sua falsa fé. A gente não pode chegar batendo de frente, mas vamos questionar aquela pessoa, a fé daquela pessoa, para que ela própria se questione e verifique se a fé que ela está exercendo em sua vida é genuína ou não. Se a pessoa está com medo por conta da pandemia, vamos mostrar que o nosso Deus e Pai é infinitamente maior que os nossos problemas. Se o irmão ou irmã está receoso por conta deste problema sanitário que estamos vivendo, vamos falar que a pandemia do pecado é ainda mais urgente do que a pandemia que nós estamos vivendo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, versos 16 ao 23. Diz a palavra de Deus, Paulo falando: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando por assim os meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não seja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos me tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Palavras do apóstolo Paulo aí. O apóstolo Paulo, ele também é conhecido como um camaleão espiritual. Ele se adaptava em toda e qualquer situação para divulgar o Evangelho, e a sua grande sabedoria e astúcia estão registradas em muitas páginas do Novo Testamento. E é um enorme exemplo da figueira que dava fruto, em tempo e fora de tempo. E principalmente, ele era especialista em dar frutos fora de tempo. Ousa dizer que a grande especialidade dele fora justamente conceder os melhores frutos fora de tempo. Então nós devemos conceder os nossos melhores frutos ainda mais fora de tempo. É muito fácil ser cristão enquanto as coisas parecem estar relativamente tranquilas. Quando estamos com saúde, financeiramente estáveis, um bom casamento, um bom emprego, sem ter um governo opressor e perseguidor. Porém, devemos buscar o conforto divino em momentos de desconforto,
para que os frutos espirituais jamais cessem em nossa figueira, para que Cristo e o Espírito Santo de Deus tenham um grandioso deleite em nossas vidas. E para finalizar, que possamos utilizar as mesmas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo. Cadê? 2 Timóteo, capítulo 4, do capítulo 6 a 8. Palavras do apóstolo Paulo, que possamos utilizar estas mesmas palavras no final das nossas vidas. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Vamos orar? Santo Pai, querido Deus, eterno e todo-poderoso, nos ajude